Muito bem, então, galera, eu vou explorar um pouquinho com vocês agora a função do segundo grau, tá? Então, só para você se acostumar com ela, porque ela vai ser importante, né? Então, eu vou colocar uma função do segundo grau aqui, do tipo, vamos lá, vou colocar 3 mais 2x mais 3x ao quadrado, né? Então, isso aqui é uma função, né? Quadrática. Olha só o que aconteceu, ela ficou lá em cima, né? Então, eu vou descer ela um pouquinho. Vou mudar ela aqui, ó. Vou colocar aqui um 2, vamos ver o que acontece, tá? Ó, ela tá baixando, né? 1, tá baixando. Vou colocar menos 1. Então, você percebeu esse efeito, né? Conforme eu vou mudando o C, né? Então, vamos lembrar aqui, né, que você tem uma função do segundo grau, né? Que ela tem essa forma aqui, né? Então, f de x é igual a c mais bx mais cx ao quadrado, né? Aliás, mais ax ao quadrado. Então, quando eu mudo c, eu vou baixando o gráfico, né? É isso, ó. Vou colocar então agora... Eita. Vou colocar então aqui agora functions, né? Se eu colocar então aqui, ó, vou colocar menos 3, ó o efeito. Baixei o gráfico. Vou colocar 1, subi o gráfico. Então, quando eu aumento o C, o gráfico vai para cima, e quando eu diminuo o C, o gráfico vai para baixo, né? Se eu colocar menos 2 aqui, ele foi para baixo. Muito bem, então a função do C é deslocar o gráfico para cima ou para baixo, né? Então, é isso que o C faz. C, ele vai fazer o gráfico ir para cima ou para baixo. Agora, vamos ver o que acontece quando eu mudo B, né? Vamos ver. Então, opa. Então, vou vir aqui no meu cursor de novo. Functions. E agora eu vou alterar o B, né? Então, eu vou mudar de 2 para 1. Vamos ver o que acontece. Ah, olha só. Vou colocar 4. Vou colocar 6. Estão entendendo o que está acontecendo? Ó, 8. Então, eu estou aumentando, né? Eu estou deixando ele maior, né? Então, vou colocar meio. Vou colocar 0,3. Vou colocar 0,7. Vou colocar 0,02. Né? Então, esse cara, ele meio que desloca, né, o gráfico um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, né? E vamos alterar, então, agora o A, né? O A, vou colocar 1. Vou colocar 2, vou colocar 3, vou colocar 4, vou colocar 10. Então, o que está acontecendo com o gráfico? Ele está ficando mais espremido, né? Então, vou colocar meio. Então, quer dizer que quando eu mudo o A, ele abre o gráfico ou ele diminui, né? Vou mudar o sinal, né? Vou colocar... Vocês estão vendo que o A positivo está como se fosse um copo, né? Se eu colocar ele negativo, ele fica assim, tá? Então, só para... Vou subir um pouquinho o gráfico. Vocês perceberam isso, né? Então, se eu troco o sinal do A para mais, ele inverte, né? Então, tem esse efeito aí do A, né? Então, quando você tem o B meio que joga ele um pouco ou para a direita ou para a esquerda, né? E o A, se ele for maior do que zero, se ele for positivo, você vai ter concavidade para cima, e se o A for negativo, você tem a concavidade para baixo. Outra coisa também, né, que se o A aumenta, você tem... você vai deixando o gráfico mais apertado, e se ele diminui, você vai deixando ele mais aberto, né? Então, tem esses efeitos aí. Isso é importante por quê, pessoal? Porque a gente tem a relação, né? Vamos lembrar aqui que o nosso S de T é igual a S0 mais
V0t mais AT ao quadrado sobre 2, tá? Então, por exemplo, se a minha aceleração ela é positiva, então vai dar um negócio assim. Se a minha aceleração ela é negativa, então vai dar um negócio assim, né? Então, quando a minha aceleração é negativa, a velocidade, a posição, ela vai aumentando, 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 e depois ela começa a diminuir, né? E se a minha aceleração é positiva, a posição vai fazer isso, né? Vai diminuir, diminuir, vai chegar num ponto e depois ela vai aumentar, né? Você vai entender isso aqui melhor numa situação concreta. Mas então, é importante você entender essas características da função quadrática, né? Que é justamente o meu deslocamento aqui, né? Só vou colocar aqui para você não se esquecer, tá? Mais ax ao quadrado, tá? É isso, pessoal. Então, para essa aula,